Olá a todos, eu sou o Ricardo do blog rbtech.info. Estamos iniciando mais uma aula de CodeIgniter para iniciantes. E na aula de hoje, dando sequência ao nosso sisteminha de CRUD, nós vamos então fazer a conexão com o banco de dados, fazer a validação do nosso formulário e cadastrar o nosso primeiro registro no banco de dados, tudo utilizando funções nativas do CodeIgniter para todas as operações. Então, primeiramente, na aula passada a gente fez o nosso formulário. Eu deixei de teminha de casa para vocês aí fazer a estilização do formulário via CSS, só para complementar aqui para ficar mais aparente um pouquinho, ficar mais amigável um pouco. Eu fiz um CSS básico aqui. Se você não fez o tema de casa, dê uma pausa na videoaula e pode copiar aqui o estilo. Eu coloquei diretamente no header, que não é o nosso foco aqui em ensinar CSS. Bom, criamos o nosso formulário e agora nós vamos ter que, primeiramente, fazer a validação desse formulário. Então, validar esse formulário e verificar as regras de validação que a gente vai querer utilizar para que todos os dados sejam colocados de acordo com a nossa regra de negócio lá no banco de dados. Então, depois, quando a gente for criar o nosso model, mais no final da aula, todos os dados vão ter que chegar no model já validados, prontos para serem incluídos. Se acontecer algum erro no model, vai ser um erro a nível de banco de dados e não a nível de validação de dados, de campos. Bom, vamos começar então com a validação do nosso formulário. Primeiramente, a gente vai ter que carregar uma library, que é a Form Validation. Você pode, lembrando, colocar isso aqui no autoload. Em autoload libraries, você pode colocar aqui o nome das libraries que você quer carregar. Eu estou fazendo tudo aqui no construtor para ficar tudo centralizado num arquivo só e vocês saberem também o que está sendo carregado no nosso controller. Então, eu preciso carregar uma library. Então, eu vou chamar aqui this load library e o nome da library que eu vou carregar é a form underline validation. Esta é a library que eu vou utilizar para fazer a validação do meu formulário. Sobre a questão de validação aqui, depois eu vou mostrar para vocês também, tem a questão das mensagens em inglês e português. Isso eu vou ensinar logo na sequência como que vai funcionar. Então aqui no meu evento Create, que é o evento de cadastro que eu estou criando, aqui eu vou fazer a validação do form. Então essa validação vai funcionar da seguinte maneira: eu preciso validar os campos que eu quero inserir no meu banco de dados. Então como é que funciona para mim utilizar a library de validação? Primeiramente, quem não conhece, venha na documentação do CodeIgniter, procure aqui em Class Reference, Form Validation Class. Aqui você tem toda a orientação sobre a Form Validation, como que se usa, como que se deixa de usar e assim por diante. A gente vai ver os principais recursos e um item importantíssimo para vocês saberem é a Rule Reference. Essas aqui são as regras de validação que você pode utilizar através da Form Validation. Então é muito importante que você consulte essa tabela aqui com frequência para você saber o que você pode usar na validação do formulário. Então como é que eu valido um campo de formulário? Lembrando aqui que eu tenho um campo chamado nome, e-mail, login, senha e a confirmação da senha, ok? Como é que eu faço a validação? This form underline validation set underline rules. Aqui dentro, o primeiro item que eu vou colocar vai ser o nome do campo. Então eu quero validar o campo nome. Depois eu vou colocar o nome que eu quero que apareça lá no meu erro de validação. Então eu vou colocar aqui para diferenciar entre maiúsculas e entre aspas simples, é óbvio. Nome. E por último, aqui o primeiro é o nome do campo lá no formulário. Aqui é o nome que eu quero que apareça na mensagem de validação, tá ok? E agora eu vou colocar aqui entre aspas simples também as regras que eu quero aplicar naquele campo. Então as regras é essa rule reference que eu mostrei aqui para vocês, que é o que a gente vai estar aprendendo a utilizar. Você pode utilizar inclusive funções do PHP também aqui dentro. Então, por exemplo, eu quero limpar os espaços do meu campo, então eu vou chamar aqui a função trim. Daí eu coloco uma barrinha na vertical
que é para mim colocar a próxima função que eu vou querer. Então o nome ele vai ser requerido, ele vai ser obrigatório. Então eu tenho aqui, ó, required, certo? Então eu vou colocar aqui required, uma barinha vertical. Ele é o que ele pode receber aqui? Ele pode receber caracteres alfanuméricos. Então se eu quisesse validar isso, ó, eu coloco aqui, ó, alphanumeric ou alfa, se fosse só caracteres do alfabeto. Então, no caso do nome, eu não posso ter nenhum número no nome, né? Não existe nome com número. Então, eu vou colocar aqui que ele é para ser um alfa. E o tamanho do meu campo lá na minha tabela, o campo nome, ele tem 50 caracteres. Então, o que eu vou fazer? Aqui nas minhas rules eu tenho, ó, max length, que eu posso utilizar nesse formato aqui, ó, max length e entre colchetes o tamanho. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar max length 50. E assim vai funcionar a minha validação. Então, eu estou setando uma regra de validação, dizendo que o campo nome é para ser retirado os espaços dele, ele é um campo requerido, só pode ter caracteres alfanuméricos e o tamanho máximo dele é 50. E ainda nós podemos colocar aqui, por exemplo, vamos colocar mais uma barra vertical, o keywords, para ele fazer a primeira letra maiúscula sempre dos nomes das pessoas, não acontecer da pessoa cadastrar minúsculo e lá no banco de dados ir maiúsculo ou assim por diante. Então, para não trocar isso, a gente faz a conversão antes de mandar para o banco de dados. Então, eu setei uma regra de validação. Depois eu vou setar as outras, mas agora eu vou mostrar para vocês o que acontece quando a validação passa. Você vai fazer o seguinte, ó. Quando a tua validação passou, você vai fazer o seguinte, ó, if, para saber se a validação passou, né? This form underline validation run. Se isso aqui for igual a true, vou botar em maiúsculo aqui o true. Então, se isso aqui for igual a true, quer dizer que a validação passou. Então, aqui eu vou dar um echo validação ok. Inserir no BD. Só para vocês entenderem o que está acontecendo em cada parte aqui do nosso sistema. E end if. E para baixo aqui continua normal gerando a tela. Então ele vai fazer a validação se tudo estiver ok. Vamos testar a nossa regrinha de validação? Olha só, vou ir lá no meu create, vou atualizar minha página, vou tentar cadastrar aqui, ó, e não aconteceu nada, certo? Mas ele não passou na validação. Se eu preencher aqui o meu nome, ó, vou colocar Ricardo, cadastrar, olha só, validação ok, inserir no BD. Então ele passou na validação. Só que vocês podem notar que ele está apagando os campos e também se eu não colocar nada aqui, ele não está me dando mensagem nenhuma, correto? Então o que a gente tem que fazer? Aqui na nossa view, logo depois aqui da abertura do formulário, eu vou fazer o seguinte, ó. Que a gente coloca um echo validation underline errors. O que isso aqui vai fazer? Vai imprimir os erros do nosso formulário. Então a gente vai fazer assim, ó. Antes de cada erro aqui a gente pode colocar um prefixo e um sufixo. Eu vou colocar como prefixo aqui uma tag P e como sufixo vou colocar o fechamento de uma tag P. Opa, P. Coisa ruim. Nem digitar, não estou conseguindo mais de tão frio que está aqui hoje. Vamos lá, validation errors. Ok. Agora o que vai acontecer? Se eu clicar em cadastrar, olha só. The nome field is required. Ou seja, está me dando as mensagens em inglês. E aqui ele está apagando as informações. O que a gente vai aprender então? Vamos aprender a manter essas informações, caso a gente tenha enviado ele para ele manter aqui o que estiver no post, e também vamos traduzir as nossas mensagens. Então aqui nos nossos campos, ó, no value que a gente tem em branco aqui, vazio, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui set underline value, e a gente vai colocar o nome do nosso campo, que é nome.
Fazendo isso daqui, olha só o que vai acontecer, ó. Aqui, vazio. Se eu escrever aqui, ó, e cadastrar, olha só, ele manteve aqui. Notem que ele colocou a primeira em maiúsculo, olha lá, eu não tinha colocado isso aqui, ó. Coloquei tudo minúsculo e olha só, ele fez aquele keywords lá do PHP. Então ele está mantendo os dados no nosso formulário. Por isso a gente vai colocar esse setValue aqui no campo email também. Email. Aqui no campo login. Aqui no campo senha. E no senha 2 também. Senha 2. Ok, fizemos tudo aqui. Então, quando a gente salvar uma informação, ele vai manter as informações aqui nos campos. Agora a gente vai criar as outras regras de validação. Aqui no nosso controller CRUD, nós criamos aqui uma regra de validação. Vamos copiar essa regrinha aqui e vamos colar embaixo. Então, o nosso segundo campo que a gente está colocando é o e-mail. Então, vamos colocar aqui o nome do campo. Aqui vamos colocar o que vai aparecer na mensagem. Trim, required. Aqui não precisa ser alfa, porque ele pode ter números. O max length é 50. Ele vai ser todo minúsculo, né? str to lower. E ele é para ser um valid underline email. Isso aqui está nas regrinhas de validação aqui, ó. Certo? Ó, valid email, cadê? Aqui, ó. Valid email, vai retornar ver se é um e-mail válido ou não. Feito isso, nós vamos para a próxima regra. Próxima regrinha é do nome e-mail, o login. Tem no máximo 25, né? Então aqui o login, vamos colocar aqui login, trim required, alpha não precisa, max length 25. Vamos fazer o login minúsculo também, str to lower. E ele é para ser único, ou seja, eu nunca vou poder ter dois logins iguais no meu banco de dados, assim como dois e-mails também eu não posso ter dois iguais, né? Até eu esqueci do e-mail aqui. Então o que a gente tem? Aqui nas validações, ó, a gente tem o isUnique. Aqui está a regrinha, ó, isUnique tabela.campo. Então no meu caso aqui, a tabela é curso underline CI e o campo que eu quero fazer que seja único. Vou colar aqui, ó, tabela curso underline CI campo login. E aqui no e-mail vamos colar essa regrinha de validação aqui no final também. E-mail. Ok. Vamos dar um espacinho aqui na vírgula só para ele quebrar a linha certinho. Então o nosso e-mail, olha só, ele vai ser único, o nosso login vai ser único. Temos mais para validar o que? A senha. A senha, então, ela só vai ser, vamos copiar aqui, pode ser do nome aqui, a nossa validação da senha. A validação, então, de senha, trim required, alpha não precisa, max length ele vai ser convertido em MD5, então não precisamos colocar. Vamos colocar um str to lower para que ele fique tudo minúsculo a nossa senha, para evitar problemas na hora de logar. Então a pessoa digitando maiúsculo, minúsculo, ele vai funcionar tudo, porque vai ser tudo minúsculo o que está cadastrado lá no banco de dados, né? str to lower, e eu acho que é somente isso. E daí nós temos então o nosso campo aqui, repita a senha, que é a confirmação de senha, certo? Então como é que a gente vai fazer aqui? Vamos copiar esse item aqui, ó, essa linha da senha. O campo senha 2, aqui então a gente coloca repita a senha, trim required str to lower,
E a última regrinha, vamos pegar aqui no nosso Form Validation Rules, ela tem que ter o matches. Aqui, ó, ela tem que ser igual, matches, ao campo senha. Então é isso que tem que acontecer, ó, tem que ser igual ao campo senha. Agora, se eu for lá no meu form e der aqui um cadastrar, olha só, ele criou um parágrafo de erro aqui para cada um dos erros do nosso formulário, certo? Como é que eu faço para traduzir essas mensagens aqui? Primeira coisa, você vai entrar no site codeigniter.com. Vamos entrar aqui em Downloads, aqui em CodeIgniter International, International Resources. Vamos clicar nesse linkzinho aqui. Aqui na página International Resources, vamos procurar o Core Language Translations. Vamos procurar aqui o português do Brasil. Cadê? Aqui, Other Languages. Vamos clicar nesse link aqui de Other Languages. E vamos procurar agora a português do Brasil, ou então português de Portugal, se você nos acompanha através de Portugal. Aqui é o português Brazilian, 100% completo. Vamos dar um download no zip. Vou abrir ele com o WinRAR. Tem uma pastinha pt-br. Você vai descompactar essa pasta dentro da tua pastinha Application Languages. Podem ver que eu já tenho aqui a pastinha que eu já tinha feito o download antes. Então você vai pegar essa pastinha PTBR e vai colocá-la dentro da tua pastinha Language da tua application. Depois que você colocou na pastinha Languages, você vai vir no na tua pasta config, no teu arquivo config.php, vai procurar aqui onde tem a language, em vez de English você vai colocar pt-br. Feito isso, você estará traduzindo todo o sistema para a linguagem português do Brasil. Agora eu vou lá, vou salvar aqui e olha só, o campo e-mail é obrigatório, campo login é obrigatório, senha é obrigatório, repita a senha é obrigatório. Ok? Então todas as mensagens estão validadas. O e-mail aqui, email@site, eu vou salvar aqui. Ó, deve conter o endereço de e-mail válido. Se eu colocar aqui um .com, ele já vai validar o meu e-mail. Opa! Form Validation. O que deu de erro aqui no meu Form Validation? Limite. Ah, ele tentou validar o meu e-mail lá no banco de dados. Tudo bem, eu não fiz a regra de validação ainda. Ele tentou ver se esse e-mail aqui é único lá no banco de dados. Como a gente não tem ainda a configuração do banco, não vai dar certo ainda. O campo login e o campo senha, repita a senha. Mas as mensagens estão todas ok. Depois a gente vai ver como que a gente muda qualquer uma dessas mensagens aí. Então já estamos validando o nosso formulário, já entendemos como que funciona a validação de formulários. Agora, para continuar, a gente tem que fazer o quê? Se tudo foi validado corretamente, a gente tem que mandar para o banco de dados, só que a gente ainda não configurou o acesso ao nosso banco de dados. Então o que a gente vai fazer? Aqui na pastinha config, você vai abrir o arquivinho database.php, que é onde a gente vai configurar o banco de dados. Aqui então hostname localhost, o meu usuário aqui é root, a minha senha é em branco. O meu database é o banco aulas, é o nome do banco aqui. Feito isto, eu já estou me conectando com o banco de dados. Basta agora, a conexão com o banco de dados geralmente você ocupa em todas as telas do sistema. Então é interessante você carregar ela no autoload. Para isso você vem aqui no arquivinho autoload, procura aqui o autoload libraries e coloca aqui dentro o item database, que é para carregar a configuração de database em todas as telas do sistema. Feito isso, nossa configuração do banco de dados está ok. Olha só, agora já não deu mais aquele erro porque ele conseguiu ir lá no banco de dados e verificar que não existe um e-mail @site cadastrado lá. Campo login é obrigatório, então o login aqui eu vou colocar Ricardo, campo senha 123, campo senha 1234, vamos ver se ele vai dar diferença. Ó. Cadastrar, o campo repita a senha não corresponde ao campo senha. Ó, aqui ele deu
ele deu errado a mensagem, ele não deu concordância na mensagem. Então, como é que a gente faz quando quer trocar uma mensagem dessas aqui em tempo de execução no nosso CodeIgniter? Funciona assim. Vamos vir aqui na nossa validação. Então, a mensagem aqui para esse item aqui não ficou concordante. No português dela, só o campo repita a senha não corresponde ao senha campo. Então eu vou mudar essa mensagem aqui, eu vou personalizar ela de acordo com o que eu quero. Então aqui, antes de chamar este item aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, this form validation set underline message. Primeira coisa que eu vou fazer é informar para qual regra eu quero que essa mensagem seja aplicada. Então é para a regra matches. Então aqui eu vou colocar matches. E aqui eu vou colocar a minha mensagem. A minha mensagem vai ser o seguinte: o campo, vamos colocar aqui ó, um %s, que é o primeiro, né, o primeiro campo. Então o campo repita a senha está diferente do campo %s. Agora que eu setei a minha mensagem, olha só o que vai acontecer. Eu setei uma mensagem personalizada. Vou lá, vou salvar. E olha só, o campo repita a senha está diferente do campo senha. Então eu setei a minha mensagem personalizada para validação do meu formulário. E assim, qualquer mensagem que aparecer aí com uma concordância diferente do que você queira, é só você setar uma mensagem personalizada antes de chamar a função então que ele vai ter. Se eu chamar o matches aqui em cima, por exemplo, ele vai ter a mensagem padrão, e aqui ele vai ter a mensagem que eu coloquei, então sempre na ordem de execução. Quando tudo estiver ok, olha só, validação ok, inserir no BD. Então a nossa validação está funcionando. Com isso daqui nós fizemos tanta validação que, se fosse para fazer linha a linha em PHP ou até em jQuery Validate, que fica vulnerável porque se desabilitar o JavaScript não tem mais validação. Então, quanta validação a gente fez em apenas 5, 6 linhas de código. Então é muito simples, muito rápido e muito fácil validar formulários com o CodeIgniter. Agora que a gente tem tudo validado, é hora da gente criar o nosso model e inserir isso aqui lá no banco de dados. Para criar o nosso model, primeiramente eu vou copiar essa primeira linha, que ela vai ser usada no nosso model também. Vou abrir a minha pastinha models, vou criar um novo arquivo aqui chamado crud_model.php. Não precisa ser nesse padrão, mas é interessante utilizar. Eu uso, por exemplo, para o controlador, eu usaria só CRUD. Para o model, eu uso crud_model, e para view eu também uso crud_view, para diferenciar os arquivos, não ficar crud, por exemplo. Fica 3 itens com o mesmo nome, fica mais difícil de você se achar dentro do sistema, né? Criado aqui o meu arquivo, já colo a minha primeira linha. O model nada mais é do que uma classe, que nem o nosso controller. Então ele é uma class. Aqui crud_model, lembrando que o nome tem que ser compatível, né? Extends ao ci_model. Então essa vai ser a classe que a gente vai criar para o nosso model. Dentro do nosso model, a gente vai criar as funções de interação com o banco de dados. A primeira que a gente vai utilizar na aula de hoje é a função de inserir. Então eu vou criar aqui uma function, public function, eu vou chamar de doInsert, que é para inserir. Essa função vai receber um array de dados que, por padrão, vai ser nulo, vai ser vazio, certo? Por que isso? Para a gente só inserir se veio alguma coisa para cá, né? Então a gente vai fazer a verificação. If dados for diferente de nulo, deixa eu botar maiúsculo isso aqui. Então, se os dados forem diferentes de nulo, ou seja, se veio um array de dados para cá, a gente vai fazer a inserção lá no banco de dados. Primeira coisa que a gente vai fazer, quer dizer, primeira coisa não, como é que funciona a inserção através do
uh, do CodeIgniter. Você poderia fazer uma query tranquilamente, que nem você faz em PDO, por exemplo, com um prepared. Você poderia fazer também um insert into via query normal, ou você pode utilizar uma função do CodeIgniter, que é o... Como é que é o nome da função agora? Active Record, que você pode estar utilizando para inserir os dados na tabela. Basicamente, para você inserir os dados na tabela é assim, ó. This DB, que é a biblioteca do banco de dados que a gente carregou lá no autoload, insert, e aqui dentro você coloca o nome da tabela, que no caso é curso_CI, e aqui você coloca os dados que são para ser inseridos na tabela, que é o meu array dados. Feito isso daqui, o que vai acontecer? Vai ser feita a inserção no meu banco de dados. Simples assim, com uma linha de código, basicamente eu fiz a inserção no meu sistema, certo? Então com isso daqui eu já vou estar inserindo no banco de dados. Só que eu preciso mandar esses dados para cá para inserir. Isso vai ser mandado aqui através do nosso controller CRUD se a validação passar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é carregar aqui um helper, desculpa, vou carregar mais um helper aqui além do form, ó. Vou pegar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Isso aqui eu poderia colocar tudo numa linha só, criando um array aqui dentro também, em vez de colocar um item, criar um array, mas eu estou colocando separado para vocês verem cada item que está sendo carregado. Vou carregar um helper chamado array. Esse helper aqui ajuda muito na tarefa de mandar esses dados lá para inserir no banco. Por quê? Olha só, aqui a gente vai fazer a inserção no nosso banco de dados, correto? Então, como é que a gente vai mandar esses dados para lá? A gente vai criar aqui uma variável dados, vai dizer que essa variável dados é para valer o que estiver em elements, aqui, abre e fecha parênteses. Aqui dentro a gente coloca um array. E aqui a gente coloca todos os campos do formulário que eu quero pegar para fazer a inserção. Então eu quero inserir o que? O nome, o e-mail, o login, entre aspas simples, senão não vai dar certo. O login e a senha, né? Ok, então é isso aqui que eu quero inserir. Da onde que eu quero pegar esses campos aqui? Certo? Então eu quero pegar de this input post. Isso aqui é a mesma coisa que pegar o cifrão underline post, aquela variável super global, tá ok? Então o que eu quero fazer aqui? Olha só, eu quero pegar o nome, o e-mail, o login e a senha do post que está vindo do meu formulário. Depois que eu fiz isso daqui, eu tenho que chamar o método do meu model do insert e passar para ele os dados que eu quero inserir. Como é que eu faço para chamar um model? Muito simples, eu carrego primeiramente o model, eu posso carregar ele aqui no meu construtor, por exemplo, eu posso carregar dentro da função, eu vou carregar aqui dentro só para vocês verem a diferença de carregar item lá ou aqui. Depois eu boto ele lá para o construtor para facilitar nos outros itens. Então, primeira coisa que eu vou fazer, this load model, e o nome do meu model é CRUD underline model. Carreguei o meu model. Agora o que eu faço? Eu chamo this CRUD underline model do underline insert, que é o nome da minha função, e passo para lá o meu array dados. Pronto, eu estou chamando a inserção de dados diretamente por aqui, ó. CRUD model é o que eu acabei de carregar e eu estou chamando a função do insert, que vai fazer a inserção no banco de dados. Confere? Se todos os dados forem validados, vamos mandar para lá, certo?
Bom, o que vai acontecer aqui? Ó? Sempre que eu quiser escrever aqui, CRUD, underline, model, blá blá blá, eu tenho que escrever tudo isso aqui. Então eu posso fazer também o seguinte, ó, em vez de carregar só assim, eu posso dar um nome, eu posso dar um apelido, digamos assim, para o meu model. Se eu quero apelidar ele de CRUD, por exemplo, olha só, eu coloco um segundo parâmetro, que é o apelido dele. Então aqui, ao invés de CRUD, underline, model, que é o nome, eu chamo só pelo apelido. Diz CRUD do insert dados. Feito isso daqui, o nosso registro tem que ser inserido no nosso banco de dados, ok? Vamos lá e vamos fazer um teste. Ricardo, e-mail@site.com, login Ricardo, senha 123. Cadastrei e não aconteceu erro nenhum, não aconteceu nada. Se eu for lá no meu banco de dados agora, olha só, temos o nosso primeiro registro aqui. Espera aí, Ricardo, mas você não tinha dito que a minha senha era para ser um MD5? Então, isso a gente tem que fazer. Aqui, antes de mandar para lá os nossos dados, eu tenho que fazer o seguinte, ó, eu pego aqui dados, senha, eu digo que isso aqui é para ser igual a MD5, abre parênteses, dados, senha. Pronto, eu estou fazendo em MD5 a minha senha. Vamos lá e vamos tentar salvar de novo isso aqui, ó. Vamos lá, tentamos salvar. Tem aqui alguma coisa errada, ó. Não conseguiu acessar uma mensagem de erro. 2 vezes não conseguiu acessar a mensagem de erro. Por que que não conseguiu? É a mensagem de erro de duplicado. Ele não está conseguindo achar essa mensagem de erro do duplicado aqui, do is e unique. Certo? Então o que que a gente tem que fazer? Tem que definir uma mensagenzinha manual aqui para o is e unique. Então vamos pegar aqui o nosso setMessage. Aqui, ó. Vou colocar aqui antes, logo depois do nome, eu vou colocar aqui. Então aqui vai ser is underline unique. Vou colocar assim, já existe um %s cadastrado no sistema. Ok? Vamos lá, vamos tentar de novo. Já existe um e-mail cadastrado no sistema, já existe um não, já existe. Vamos colocar assim, ó, este %s já está cadastrado no sistema. Assim. Fui lá, salvei, ó, este e-mail já está cadastrado no sistema, este login já está cadastrado no sistema. Então eu teria que alterar aqui para fazer a inserção. Vamos cadastrar um outro aqui, deixa esse nome. e-mail@site.com.br, login, teste, senha 123, 123, cadastrar, e como não deu mensagem nenhuma, vamos lá ver, segundo cadastro inserido, agora nossa senha está correta em MD5. Muito simples, muito fácil, tudo muito rápido também, né? Em poucas linhas de código a gente faz uma rotina que em PHP nu e cru a gente levaria aí horas para fazer e muitas linhas de código e ainda fica possível de várias falhas, né? Então é muito simples de você trabalhar com o CodeIgniter. Agora para finalizar aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou carregar uma outra library aqui, que é a library de Session, que eu vou ensinar para vocês como mostrar um aviso caso o registro tenha sido incluído com sucesso no banco de dados. Então aqui eu vou carregar uma library chamada Session, que é para gerenciamento de sessões. Aqui no meu model, então, se inseriu corretamente aqui, que ele não der erro, então logo depois da nossa inserção aqui, eu vou setar uma mensagem. Então eu vou dizer aqui, ó, this session, que é a minha library que eu acabei de carregar, set underline flash data. Então eu vou dizer assim, ó, vou chamar minha mensagem de cadastro ok. E a mensagem vai ser a seguinte: cadastro efetuado com sucesso. Uma session flash, uma flash session, flash data aqui, ele é uma variável de um direcionamento só, ou seja, ele vale só para a próxima URL acessada. Então, como ele vale só para a próxima URL, eu tenho que direcionar para a URL onde eu quero mostrar a mensagem. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um redirect, que é da URL helper, vou direcionar para o CRUD
create, que é a minha tela que eu já estou, só que fazendo um redirecionamento eu forço o carregamento da página e limpo os dados do formulário ao mesmo instante, certo? Então eu setei uma seção chamada cadastro OK, com a mensagem cadastro efetuado com sucesso e redireciono para o meu create. Agora aqui no meu create, abaixo do meu validation errors, eu vou fazer o seguinte: if, fazer aqui uma verificação, if this session flash data, que é aquela seção que eu acabei de criar lá, cadastro OK, ou seja, se estiver setado isso daí, eu vou fazer o quê? Vou dar um echo em this session flash data. Aqui, ponto. Só que eu vou colocar antes dessa session aqui, eu vou colocar um P, concatenar com isto daqui, e no final eu concateno então com um fechamento do P. Então, se o meu cadastro foi efetuado com sucesso, eu imprimo a mensagem na tela dentro de um parágrafo e mando de volta para a tela de cadastro, mostrando essa mensagem. Isso que eu estou dizendo aqui no meu model, ok? Então, eu setei a mensagem e venho de volta para cá. Vamos lá, vamos fazer um testezinho rápido aqui, ó. Vamos clicar no Create aqui. Opa! Tá. Esqueci de um detalhe muito interessante. Para mim usar o Session aqui, eu tenho que setar uma chave única para utilizar a minha Session. Então eu vou fazer o seguinte, já que eu estou aqui no banco de dados, eu vou copiar aqui essa chave que eu gerei aqui, que é a senha 123 codificada. Vou lá no meu arquivinho config.php, vou descer um monte nesse arquivo aqui. Onde tiver aqui um item sobre as sessions, cadê? Aqui, ó, encryption key. Essa encryption key aqui é que eu preciso para trabalhar com as sessões. Então aqui dentro dessas aspas simples aqui eu vou colar aquela minha chave, salvar, posso fechar o meu config e vamos lá de volta, atualizar a minha tela. Ok, agora eu tenho uma chave de encriptação para minha session. Essa chave de criptografia é para ele criptografar os dados da sessão e manter mais segurança no seu sistema. Vamos cadastrar aqui o Alberto, alberto@site.com, login Alberto, senha 1234. Cadastrar. Cadastro efetuado com sucesso. Minha mensagem veio de volta. Se eu for lá no meu banco de dados, o Alberto está cadastrado. Então tenho tudo funcionando perfeitamente com algumas linhas de código e um pouquinho de lógica de programação. Simples assim. Logicamente que isso aqui você pode carregar tudo lá no autoload, fica mais simples e mais fácil se o seu sistema assim exigir. Tudo é uma questão de analisar, de avaliar as situações. Encerramos assim então a nossa aula de inserção, onde já aprendemos a criação do nosso model, validação de formulários, cadastro no banco de dados. Próxima aula então vamos fazer os selects para recuperar os registros do nosso banco de dados. Se você tiver dúvidas sobre essa aula, primeiramente revise seu conteúdo e na sequência, se ainda continuar com a dúvida, pode postar seu comentário no nosso blog rbtech.info e a gente vai tentar lhe ajudar. Muito obrigado a todos que acompanharam e não esqueçam de compartilhar essa aula numa rede social. Até a próxima aula.